Fala pessoal, hoje um SUV compacto, topo de linha, custa na faixa de R$190 mil. Tracker RS, Nissan Kicks, até mais caro que isso, né? T-Cross. E quando você compara os SUVs médios, Compass, Corolla Cross, as versões mais em conta estão ali entre 170 e 190 mil reais. A Geely é uma marca que está chegando agora ao Brasil com esse SUV elétrico aqui, o EX5, que custa a partir de 175 mil reais, ou 185, que é esse aqui. Qual é a proposta da Geely dentro desse ambiente de carros eletrificados? A gente vai conhecer esse carro aqui, a gente vai andar junto, eu vou falar qual que é o meu veredito a respeito da proposta da marca aqui no Brasil. Vamos falar a verdade, né? Um carro médio, de porte médio, com 218 cavalos, que anda mais do que todos os SUVs médios e também os compactos. Só que ele tem motor elétrico e roda mais ou menos 400 km com uma carga. Esse é o EX5, essa é a fórmula do EX5, carro que foi lançado há bem pouco tempo no mercado, né? Eu nem vou falar muito de design, porque essa linha fluida eu já apresentei, eu já fui no lançamento, já mostrei para vocês, mas eu quero que você pense ele comparando com outros modelos, porque esse carro ele tem mais de 4,60 de entre-eixos, ele é maior do que um Compass, do que um Corolla Cross, mas ele é um SUV médio, quase um SUV grande. E com tudo isso que ele traz, com esse design mais fluido, talvez um pouco genérico, né? Esse carro ele está surpreendendo muito pelo preço que ele custa, né? Esse carro aqui, Geely EX5, dessa grande marca, ele custa a partir de 175 mil reais. Pois é, hoje você não compra muitos carros por esse preço. Essa é a versão Max, sendo honesto com vocês, né? É a versão topo, ela custa 185 mil reais. Quando a gente compara ele com preços de SUVs compactos, mesma linha de preço, você vai ver que é interessante quanto ele custa, né? Um Tracker RS custa 190 mil reais, um Kicks completo, com os descontinhos aí que eles estão dando, 200 mil reais. Um T-Cross 1.4, vou colocar 1.4 que é o mais equipado ali, na faixa de quase 190 mil reais. E esse carro custa 185 mil reais do jeito que eu estou mostrando para vocês. Então realmente é uma marca chegando e chegando com uma proposta de custo-benefício. Não estou dizendo que é melhor nem pior, estou dizendo que é uma proposta de custo-benefício interessante. Aí quando eu fiz um vídeo aqui, quando o Geely chegou, fui lá no evento de lançamento, eu recebi alguns comentários dizendo, a Geely, Marcos, não está lançando nada, ela já esteve no Brasil. E de fato já esteve, já tem mais ou menos quase uns 15 anos que isso aconteceu. Só que na época a Geely era uma empresa bem menor, ela tinha acabado de comprar a Volvo, né, fazia bastante, né, era uma coisa muito recente, e ela praticamente só fazia carro a combustão, né? A China também não era o que é hoje, né? E hoje não tem nada a ver com o que era naquela época. Na época, quem trouxe a Geely para o Brasil foi o grupo Gandini, o dono da Kia, né? E esse grupo trouxe, mas depois desistiu da marca e agora ela vem sem grupo Gandini, sem importador. É a própria marca que está vindo. Então é um outro momento para a Geely, um outro momento do nosso mercado e um outro momento do mercado chinês também. Ó a chave do carro, que interessante, que é o logo da Geely, né? Interessante, aí quando você chega perto do carro, ó, sem apertar nada, aí ele vai destravar o carro para você, ó. Destravou o carro para você, ele abre a maçaneta, nem todo mundo gosta dessa solução, né? E aqui você tem um interior muito bem feito do carro, convivendo com ele. As pessoas que andam, né, reparam, falam, nossa, que acabamento bacana, hein? E o acabamento realmente é muito bom. Olha o espaço que você tem aqui dentro do carro, né? Ele não tem túnel central, que ele tem bateria embaixo, 60 kW, bateria BYD por sinal, tá? Usa aqui o banco mais reclinado, né? Tem couro todinho, isso todo mundo elogia. Ele tem vários alto-falantes, sistema Fly Me Auto, que é um som premium chinês, né? Uma marca chinesa. Os chineses gostam de tudo chinês também. Aí, ó, aqui a abertura elétrica, fechamento elétrico. Não é uma grande novidade, mas as versões de entrada de SUVs médios não tem isso. E as versões topo, né, o Kicks de 200 mil reais não tem essa simples abertura, por exemplo. E aqui você tem, ó, o espaço do porta-malão dele. Aqui tem um subwoofer, né? Ali, ó, Fly Me Auto. Aqui a gente tem até um segundo andar de compartimento aqui, ó, o tamanho
Olha esse espaço aqui, cabe uma mala de 32 quilos aqui embaixo para você viajar. É muito espaçoso esse carro, né? Aqui, ó, vamos fechar aqui eletricamente, ó. Ó que legal. E aqui a gente tem, ele já entrou, você já destravou ele já está ligado aqui, ele não tem botão de ligar, como os Volvo, né? Essa tecnologia é dos carros da Volvo. Aqui você tem a parte interna, tá vendo, de displayzinho básico. E interessante a autonomia desse carro, ele roda mais ou menos 400 km na cidade. Eu carreguei ele inteiro, já rodei quase 200, ainda tem 160. Então no total rodei bastante com o carro. Tamanho da multimídia grandona, ela não gira, né, como nos BYD, mas tem uma alta resolução. Toda a parte de pacote ADAS, ele freia sozinho, tem o ADAS completo, com ponto cego e tudo. Você entra aqui nos assistentes e você pode configurar. Então ele tem um lembrete que não funciona muito bem, que é o leitor de placa. Eu vou lá e desligo, porque ele acha que eu estou numa rua, é 20 por hora. Eu estou a 30, ele já diz que eu estou rápido. Avenida de 60, ele diz que é 50. Isso precisa ser recalibrado. Mas tudo você ajusta ele por aqui. Peso da direção, a iluminação interna, ele tem kit de iluminação interna, comando de voz, controles do carro, tudo. Desde botões e volantes, ajuste do assento, tudo você configura por aqui, até abre e fecha o teto solar. Ar-condicionado aqui também, né? Digital. Tem aqui a câmera 360, ó, vou até acionar aqui pelo câmbio a câmera para você ver, ó, a câmera, ó, a resolução da câmera, rapaz. Ó, tô vendo aqui, ó, tô um pouquinho torto, tá vendo, ó? Um pouquinho torto no meio fio. É muito interessante, espelhamento com fio, sem fio, tá aqui, ó. Espelhando também o mapa, eu gosto de ouvir bastante o YouTube Music, né? Então consigo também espelhar aqui. Enfim, funciona super bem. Eu gostei, é uma multimídia bem boa, bem bacana, que é o comando de liga e desliga o ar, né? Umas coisas um pouco mais rápidas. Aqui é o volume. Aqui, porta-objetos. Abre aqui, carregador sem fio e um espação aqui, ó, de compartimento de objetos, além de ter ali embaixo ponto USB-A e USB-C. Aqui o volante é meio abaulado, né? Meio achatado, meio iCockpit. E nesse preço tem até head-up display. Nenhum carro dessa categoria, ó, tá vendo ali, ó? É o head-upzinho display que monitora o trânsito, lê a placa e tem o velocímetro também. O carro é bem completo por R$185 mil. Aqui embaixo nós temos a bateria. Eu chamo a atenção para uma coisa, né? Aqui embaixo esse material é Kevlar. Kevlar é usado em blindagem, então ajuda também a blindar. Só que a bateria desse carro aqui é uma bateria LFP FinDreams, ela é uma bateria da BYD, ela é fornecida pela BYD. Esse carro tem 218 cavalos, 32 kg de torque e 60 kW de bateria. Ele roda menos no ciclo em metro, eu não peguei estrada, mas na primeira carga eu rodei quase 400, ainda tinha 10%, e agora acho que eu vou rodar mais do que 400 km com uma carga. O tempo de carga varia, né? O ponto de carga dele, inclusive, é aqui na frente, e ele pega carga rápida e carga lenta, né? A única diferença é que no meu wallbox de casa eu tenho que pôr ele virado, porque ele sendo aqui o ponto de carga, ó, tá vendo? Eu entro com o carro num outro sentido, eu tenho que pôr ele de ré. Mas aqui é a carga lenta, né? E aqui o ponto DC de carga rápida. Eu tenho um ponto de 7 kW em casa, deixando à noite, 7, 8 horas, ele carrega 100%. Aqui o farol dele, né? Projetor em LED, DRL em LED, seta em LED também. Então é um carro também com a iluminação LED do jeito que a gente gosta, com bastante nível de segurança interessante também. Afastou, ele destrava, por sinal. Aproximou de volta, ó. Ele destrava e agora a gente vai dar uma voltinha com ele. Geely EX5. Quando esse carro foi lançado, que tem pouco tempo, eu andei com ele só no autódromo, né? Você anda mais rápido, não tem todas as reações do carro. E agora, fazendo essa análise aqui à luz de outros concorrentes, dá pra gente ver um pouquinho mais, né, sobre esse carro. Primeiro, posição de dirigir bem relaxada, confortável. Os chineses não fazem SUVs com perfil bruto, né? Muito alto, é quase como se fosse uma perua aqui, né? Hoje montadora não gosta que fala que é perua, mas se você olhar bem o estilo, o perfil de condução, é como se você tivesse em um carro normal, não é alto, né? Bom, de reações,
Ele tem 218 cavalos, não é assim esportivo, né? Apesar de 32 kg de torque. E visibilidade ótima, né? Ele tem vidros amplos, visibilidade traseira, retrovisor não é muito grande, não é pequeno. É bem gostoso. Em baixa velocidade ele tem um barulhinho, não sei se vocês vão perceber aí, né? Um barulhinho como se fosse um alerta, né? Para quem está do lado de fora. Agora, a suspensão é bem mole, suspensão é mole. Se você já dirigiu um BYD, eu posso dizer que esse carro é mais mole do que um BYD. É o mais mole que tem aqui pro Brasil. Esse é um ponto, o brasileiro não gosta muito disso, tá? O brasileiro gosta de carro com uma direção um pouco mais precisa. Outra coisa que é o meu porém aqui para esse carro é esse alerta bem incômodo aqui. Ele erra quase todos os leitores de placa, quase todos, né? Eu estou aqui numa via de 50, ele acha que eu tenho que andar a 40, não sei onde ele viu esses 40, ele lê a placa errado. Acho que a Diri pode atualizar isso, é bem fácil de fazer, mas o leitor de placa dele não funciona tão bem. A partir de certa velocidade, o ADAS já funciona, né? Então ele começa a corrigir o carro na faixa. Se você ficar muito distraído, ele diz que entra no modo emergência de troca de faixa, então ele já vai te alertando. Ele tem o pacote todo completo, né? Então ele tem aqui ponto cego, ele tem alerta de frenagem, fluxo cruzado. Outra coisa que para o Brasil não é tão legal é que quando você... Aqui no Brasil a gente tem muita moto, ó, muita moto. E as motos, quando elas vêm, elas vão sempre rápido, né? Ou um carro tá rápido e freia em cima, ele dá um alerta, ele alerta o carro todo, ele prepara para colisão. Então isso também devia considerar que para o Brasil o trânsito é meio maluco mesmo. Então não adianta você achar que é todo aquele nível de sinalização, né? Aquela coisa da altíssima segurança, isso não tem. Né? O Brasil, muita via mal sinalizada, não tem a placa da velocidade, você tem que adivinhar. Então no ponto do ADAS eu acho que ficou devendo um pouquinho. Mas assim, para quem quer um carro familiar, a condução, a potência, né? O deslocamento do carro é hiper confortável. Ó, de novo, ele tá alertando que é os 40 por hora, então é uma coisa maluca. Mas ele é bem confortável, né? Bem relaxado para dirigir, a autonomia na cidade é excelente. 400 km com uma carga que vai te custar R$60, é realmente um custo de rodagem muito baixo e o carro é muito gostoso. Vou colocar a câmera aqui para você acompanhar um pouquinho comigo. Ó, aqui tem um pouquinho mais da condução do carro, ele tem o monitoramento do trânsito aqui e lá no head-up display, que vocês não vão conseguir ver, né? A tela, apesar de ser bem grande e enorme, né? Ela não atrapalha a visão, porque ela está mais baixa na linha do painel. Então ajuda muito na navegação. Que mais que eu posso destacar aqui? Ele também coloca no head-up display o monitoramento do trânsito, de ponto cego, a leitura da placa, o velocímetro e para onde você tem que entrar, né? No meu caso aqui ele está mostrando, ó, logo você vai virar à direita. Então você nem precisa desviar o olhar para cá. Então é bem gostoso nesse ponto. Aqui em velocidade já um pouquinho mais alta, ó, de novo. Agora tem uma solução para isso, tá? Você vem aqui na tela, configurações do veículo, tem assistente de condução, eu tiro o lembrete. Só que se eu parar, desligar o carro, ele vai voltar a dar o mesmo alerta. Isso também todo carro chinês tem essa característica. Mas assim, super confortável, super equipado. Acho que esses detalhes são só ajustes. Eu gostei muito do carro na cidade, é puro conforto. Para quem quer um SUV família, tem onde carregar. Custo-benefício do carro realmente chama muita atenção. Gostei. Outra coisa que funciona bem aqui nesse carro é o ajuste de pedal. Eu gosto do One Pedal, né? Aquele que você deixa de acelerar, ele vai freando e regenera bem. E a regeneração dele é muito boa. Então toda vez que você está aqui numa descida, por exemplo, eu solto o carro, ele entra numa medida onde ele regenera bem a energia, não deixa o carro ganhar velocidade. Você percebe no painel que a regeneração está funcionando muito bem, ó. Aqui eu só deixo ele solto, ele não fica freando forte, embora esteja no One Pedal. E aqui, ó, ajuda a regenerar a energia e transformar a bateria, né? Aumentar ainda mais a autonomia do carro. Isso aqui é um dos melhores sistemas regenerativos que eu já vi em carro elétrico.
É interessante que esse carro traz a proposta do carro chinês mais equipado e mais barato. A questão é que ele é elétrico. Sei que carro elétrico não é para todo mundo, quem mora num apartamento antigo não tem onde carregar, quem mora numa casa que não tem ponto não pode carregar, tem gente que nem tem garagem, para na rua, não vai ter onde carregar, mas para quem pode entrar no universo da eletrificação, sem dúvida é um produto que faz pensar, porque ele custa o preço de um SUV médio de entrada ou o preço de um SUV compacto bem equipado. E esse carro tem todos os equipamentos que qualquer um desses vai ter, ou até mais. E esse carro chega por 175 mil a versão de entrada e essa daqui, que é a Max, por 185 mil. Teto solar, pacoteadas, banco com massagem, tela grande, é aquela fórmula chinesa. O carro é bem equipado. Agora, é uma marca nova, mas é a marca dona da Volvo, é a marca dona da Zeekr. A Geely é a marca generalista desse grande grupo automotivo chinês que vende muito lá na China. Quando eu fui para lá, já vi esse carro andando bastante lá. Faz muito sucesso na Ásia como um todo e na China principalmente. E tem um detalhe em tudo isso que a Geely, embora esteja chegando agora ao Brasil, eu falo que ela chega com os dois pés no peito porque ela vem junto com a Renault. Na verdade, a estrutura comercial da Renault, a parte ali das concessionárias, algumas vão abrir espaço para vender os carros da Geely, além de concessionárias independentes, além de falar em fábrica. Eles já têm ali em São José dos Pinhais uma parceria com a Renault, e eles podem até vir a fabricar carros aqui no Brasil. Pois é, esse jogo está ficando complicado para as marcas tradicionais, hein? Ao invés de comprar um T-Cross, um Corolla Cross, um Kicks, um Tracker RS, você compraria esse carro aí? Deixa nos comentários. Vou ficando por aqui. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.